Vamos aqui entrar nessa semana com a lição de número 11 da nossa revista de discipulado, que diz: não julgue o próximo para que não sejais julgado. O texto bíblico está em Mateus 7, de 1 a 6. Antes de mais nada, vamos começar com a nossa oração para que Deus venha me guiar para falar com vocês, para ser instrumento da sua obra e que deixe sensível o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. Amado Deus, amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero apresentar essa lição a Ti, que o Senhor, meu Pai, venha fazer que cada um de nós venhamos entender tudo aquilo que aqui está escrito e tudo aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Toma, meu Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Faça sua vontade, seu querer, não permitindo que nenhum mal nos aconteça. E abra os nossos ouvidos, deixe-lhe sensível à tua voz. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. A lição é essa que iremos estudar no dia de hoje. Amém? O texto bíblico base, como eu já falei, Mateus 7, 1, 6. Não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repararás tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Eu vou ler essa meditação aqui que eu achei muito interessante. Olhai para vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Amém? Então vamos hoje falar, não julgue o próximo para que não sejais julgados. Vamos entender o que Jesus quis dizer com essa palavra. A introdução dessa lição vai falar. Na lição de hoje, veremos o ensino de Jesus a respeito da forma como deve ser nossa conduta diante das falhas das outras pessoas. A sua crítica recai sobre a questão do juízo, e o alvo original desse trecho do seu Sermão da Montanha parece ser, mais uma vez, os escribas e fariseus, que eram conhecidos pela forma arrogante como tratavam as outras pessoas, que eles entendiam não serem dignas. Logo, Jesus não está aqui condenando todo tipo de julgamento, como pode parecer à primeira vista, para os irmãos, para os mais desatentos, mas apenas o julgamento falso e o julgamento arrogante. Vejamos a seguir as principais lições que aprendemos sobre os outros e também sobre nós mesmos, a partir dessa importante parte do ensino do Mestre. Perdoe, só coçar aqui o olho, deu uma coçadinha, perdoe. 1.1 vai dizer: não devemos ser julgadores dos outros. 1.1 Juízo de condenação. Quando Jesus condena julgarmos os outros, em Mateus 7.1, ele não está condenando, por exemplo, os magistrados civis que julgam as causas dos homens. Isto é, ele não estava condenando a instituição jurídica, que é um braço importante e necessário para o Estado cumprir a sua função de proteção social. Jesus também não estava dizendo que nunca devemos ter posição definida em relação às atitudes e pensamento expresso das pessoas. Se fosse assim, o próprio Jesus não orientaria os seus discípulos depois de fazer esse tipo de avaliação, alertando, porém, que não deveriam fazê-la segundo padrões próprios, mas sim segundo a reta justiça. Isto é, segundo o padrão divino. No seu Sermão da Montanha, Jesus está condenando uma disposição doentia,
a crítica e uma crítica condenatória. O teólogo Robertson, já falecido e considerado um dos maiores especialistas em grego do Novo Testamento em todos os tempos, frisa que o vocábulo traduzido em Mateus 7,1 como julgar refere-se ao hábito da disposição de condenar e criticar. A crítica acentuada e injusta à luz do Novo Testamento. Jesus está condenando a crítica injusta, o falar mal dos outros, a crítica arrogante, maldosa e destrutiva. O julgar aqui não tem nada a ver com avaliar, mas sim com condenar. E é um juízo feito pelas pessoas em particular. Jesus aqui, ele está condenando, ele está falando, não é que a gente não deva julgar o que é errado, mas sim parar de condenar, e principalmente se nós também fazemos. É uma coisa muito simples. Eu vou dar um exemplo de algo que é lei. Alguém parar na porta de uma parar na porta da sua garagem, você reclamar com aquela pessoa, porque aquela pessoa parou na porta da sua garagem, e aquela pessoa falar, mas foi só 5 minutinhos, e você reclamar com ela, porque 5 minutinhos poderia ter tirado a vida de alguém que mora naquele lugar. Mas só que logo depois, você também faz o mesmo. Você faz isso parando na porta das pessoas, da garagem das pessoas, achando que é só 5 minutinhos. Então você está fazendo um julgamento errado, porque você também comete aquele mesmo erro. É esse tipo de erro, esse tipo de julgamento que Jesus não quer que a gente faça. Que a gente julgue uma pessoa, mas também estamos errando praticamente na mesma coisa que ela. Ou errando na mesma coisa que ela também erra. Então o que Jesus quer é que a gente tire primeiro o nosso erro da nossa vida, para que depois a gente possa orientar outras pessoas que estão cometendo erros. Não é julgá-la, mas é orientá-la para que elas não venham errar. Mas também nós vimos naquela meditação que se você perdoa, ali a meditação, que eu fiz questão de ler, olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, e preparar-te, repreender, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então é o que? Se você pegar e falar com seu irmão, e ele pegar, por exemplo, é como se um juiz estivesse ali julgando, só que tem consequência. Vai haver o perdão. Como uma vez eu falei com meu filho, eu botei ele para sentar, esperar um pouquinho, pensar, e aí ele, quando eu acabei de botar ele, pai, você me perdoa? Sim, meu filho, eu te perdoo. Mas ele estava saindo do castigo, eu falei, não, mas você volta e senta, porque eu não te tirei da disciplina. Eu te perdoei, mas não te tirei da disciplina. Então, existe consequência, dependendo do que nós fazemos de errado. Mas nós devemos saber perdoar. Por quê? Porque tem que vir a orientação, não o julgamento, mas a orientação, aliás, não a condenação direta, mas a orientação. Meu irmão, não para na porta da garagem, porque se você para na porta da garagem de alguém, se alguém passar mal, não conseguir sair com o carro e a pessoa morrer, você pode ser julgado por aquela morte. Amém? Para que não sejais julgados. Jesus apresenta a razão dessa proibição do juízo maldoso e condenatório, para que não seja julgado. O que Cristo está dizendo aqui é que aqueles que se mostram mais rigorosos e juízes dos outros serão naturalmente os que mais estarão sujeitos à censura de terceiro. Quem muito exige será muito exigido pelos outros. Se o misericordioso alcançarão misericórdia, os não misericordiosos também não receberão misericórdia. Quando cometerem alguma falha, o próprio Deus estabelece que devemos aprender a perdoar os outros, se queremos receber o perdão de Deus. Jesus ensinou-nos a orar nessa perspectiva. Mateus 6,12. O que Jesus está falando aqui? Que nós devemos saber perdoar. É que cada vez mais, se a gente for muito crítico, em tudo a gente reclama, quando a gente errar também, a gente vai ser julgado.
Porque eu já vi pessoas que são aquelas que tudo ele reclama, ele condena, ele coisa, só que ele acaba olhando muito pro vizinho, muito pro seu amigo, pro seu próximo, e esquece dele. E aí ele está sempre ali, ó, batendo na tecla, falando com o seu próximo, não porque isso é errado, porque isso é aquilo outro, e não é e quando ele vê, alguém vê ele errando, e aí ele vai ser mais julgado. Por quê? Porque vai alguém falar assim, ué, você não fala que isso é errado, por que você está cometendo esse erro? Então temos que tomar cuidado ao julgar, porque quando errar também, a gente vai ser mais julgado do que aquele que a gente já julgou um dia. Então temos que tomar um máximo de cuidado. É como o próprio juiz. Se o juiz, ele que está ali julgando perante a lei, mas se um dia ele for passar de juiz a réu, olha só como é que é. Como que as pessoas não vão falar assim, não era ele um juiz? Ele não julgava as petições das pessoas, quem estava certo, quem estava errado? E por que ele está ali agora naquela posição? Esse juiz nunca perdoava ninguém, sempre condenava. Era a condenação total. A mais rígida que ele podia dar, ele dava. E agora? E agora que ele está no banco dos réus? Então cuidado para você não ser aquele juiz que um dia vai estar no banco dos réus. E aí? Você pode ser condenado pior do que aqueles que você condenou. O 1.3, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Esse é o princípio da proporcionalidade. A mesma medida que usamos para medir nossos irmãos será usado para medir-nos. O propósito de Jesus ao alertar os seus discípulos para isso é conscientizá-lo que eles devem evitar ser rigorosos no relacionamento com os seus irmãos. Precisamos reconhecer que todos nós somos falhos e dependentes da graça e da misericórdia divina. Ninguém é superior ao outro, mas todos nós somos pecadores agraciados pela misericórdia divina. Isso não significa dizer que devemos relevar o pecado como se ele não fosse nada demais, nem que um cristão que cometeu um pecado, que escandalizou os seus irmãos, não é passivo de disciplina da igreja, mas que mesmo na disciplina devemos agir com amor e não com arrogância, com misericórdia e não com o intuito de esmagar aquele ou aquela que já está sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. O que Jesus está falando aqui, que não é para a gente ficar, foi julgado, foi condenado, e ficar toda hora lembrando o que aquela pessoa fez. Fulano, você está nessa posição, nessa situação, por culpa sua, porque você fez isso, isso e isso. Porque muitas das vezes, principalmente dentro da igreja, quando algum irmão está em disciplina, em vez de ter mãos estendidas para ajudá-lo a caminhar novamente e voltar para o caminho, existe dedos apontados. Nós devemos parar de apontar dedos e sim estender mãos para ajudar aqueles que estão necessitados da nossa ajuda. Por quê? Porque se eles erraram e estão ali, eles estão precisando. E se um dia nós errarmos, nós podemos ser medidos pela mesma medida que medimos um irmão daquele. Porque quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, tá vendo fulano isso, fulano aquilo, e aí um belo dia, esse que está julgando o fulano ou o ciclano, errou na mesma coisa. Ou já estava errando na mesma coisa ali do que ele julgava. Porque muitas das vezes as pessoas julgam as outras naquilo que já está fazendo. E está fazendo em oculto, sem ninguém saber. Só que existe um que está no céu, que é o nosso Pai, o nosso Deus Criador, que ele vê e tudo ele sabe. Então que nós paremos de julgar e mais orientação. Paremos de apontar dedos e mais esticar as mãos. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer por mais um dia vocês assistirem minha aula, mais um dia assistir essa live. Estou terminando ela hoje aqui. Amanhã darei continuidade a essa aula, mas antes de tudo vamos orar para que Deus venha abençoar a nossa vida e tirar tudo de ruim que possa tentar nos atacar hoje. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus,
Gostaria de entregar a nossa vida em Tuas mãos, te agradecer por mais um dia de estudo, que o Senhor Jesus venha continuar tocando em nossos corações, fala com cada um de nós, nos dê a Tua graça e a Tua bênção, tirando tudo aquilo que não te agrada. Nos ajuda a não julgar ninguém, mas sim orientar, meu Pai, que é o que o Senhor está falando ali, que a gente possa ser instrumento da Tua obra no Teu reino, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, até amanhã, e que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês.